quando eu criticava não só as improvisações desnecessárias do seu Rogério Ceni no time do São Paulo, eu cansei de falar também do mau relacionamento, né, no gerir do grupo ali, né, Olimar, no lidar com o jogador durante esses 5 meses em que ele teve como treinador do São Paulo. Então vamos lá. Em várias oportunidades, principalmente no começo do ano, antes do Igor Vinícius e do Rafinha se machucar, ele deixava de fora da relação dos jogadores pro jogo o Gabriel Neves para relacionar o Orejuela. Então não fazia sentido para mim você tirar um cara que até então era titular da equipe, até se machucar no ano passado. Até por isso o São Paulo resolveu pagar, né, aquele valor que tinha para poder prorrogar o contrato com o Gabriel Neves. E para mim não fazia sentido tirar ele da relação de jogadores para colocar o Orejuela, que iria servir de terceira opção, sendo que você já tinha naquela oportunidade Rafinha e Igor Vinícius. O próprio Marcos Paulo também, ele cansou de deixar o cara escanteado, tanto que o moleque começou a curtir críticas ao ex-treinador do São Paulo em função de estar sendo mal aproveitado no elenco do São Paulo. O próprio Luan também, como eu já disse, é um cara que pra mim não faz sentido nenhum, apesar dele não estar querendo renovar contrato com o São Paulo, mas parece, os setoristas aí já falaram que tem alguma coisa encaminhada, deve estar sendo anunciado inclusive nessa próxima semana, mas pra mim não interessa. Se tem contrato com o São Paulo até o final do ano e o cara tá focado como ele mostrou, tá focado no Campeonato Paulista, tem que servir de opção. Não faz sentido nenhum. E com isso, o Dorival Júnior hoje já dá um banho no antigo treinador do São Paulo. Tá, as viuvinhas do Rogério Ceni deve estar se roendo aí. Por isso que eu tô falando. E o negócio é o seguinte, isso aí é um fato, não é nem opinião, tá, Limar? O cara, ele chegou hoje, colocou o Luciano pra jogar na dele, segundo atacante encostado no Caleri. Ele resolveu dar oportunidades pra esses caras que estavam escanteados no elenco do São Paulo. E com isso, Limar, ele recupera o grupo. Isso mostra que o Dorival é um cara muito mais experiente que o Rogério Ceni. Se ele aprender com isso aí pra sequência da carreira dele, tá bom. Porque eu não quero o mal do Rogério Ceni. Pra mim, eu cansei de falar. Fez um péssimo trabalho como treinador do São Paulo esse ano. No ano passado ele conseguiu resultados até expressivos. Ninguém colocaria que o São Paulo chegaria em 2 finais de Campeonato Paulista e Sul-Americana, numa semifinal de Copa do Brasil, perdendo inclusive pro campeão, tá? No Campeonato Brasileiro não foi bem, mas afinal de contas acabou priorizando as Copas. Foi bem no ano passado, tá? Por isso até eu coloquei o Rogério Ceni, credenciei ele aí junto com os torcedores do São Paulo a permanecer na equipe e começar um trabalho essa temporada. Mas teve uma reformulação, Limar. O São Paulo aí perdeu o Miranda, perdeu o Éder, perdeu o Igor Gomes, perdeu o Renato, perdeu uma série de jogadores e chegaram outros tantos. Ele mostrou que ele não estava conseguindo trabalhar com esse elenco. E pior do que isso, ele começou a confrontar os jogadores, cara. Quem vai entrar em campo e correr por você são os caras. Se você não der uma de Tite, além de treinador de futebol, além de entender de futebol, o cara precisa entender de psicologia, Limar. Não é todo mundo que vai jogar. Se tem 20, 30 jogadores no elenco, você só pode escalar 11. Só que você tem que mostrar pro cara que em determinado momento ele vai ser importante. E aí o Rogério Ceni, pra mim, é um cara que tem extrema dificuldade pra poder dialogar com as pessoas e explicar o porquê das coisas. Então ele vai escanteia os caras, não relaciona pra jogo. Com isso ele foi perdendo o grupo. E aí quando não, ele começou a cobrar a cara publicamente. Os jogadores do São Paulo, inclusive esses que a gente citou aí que estavam escanteados, vou colocar na lista também o próprio Luciano, estava se sacrificando, jogando fora de posição, compraram a treta naquela oportunidade do Marcos Paulo. E com isso o Rogério Ceni fez uma tromba enorme, começou a ficar de bico com os caras, e acho que até por isso ele começou a insistir com o Luciano de meia, porque pra mim o Rogério Ceni tem algumas implicâncias. O próprio Galopo, quando ele inventou de centroavante no lugar do Caleri, pra mim, Limar, não foi porque ele viu que o Galopo poderia ser um Romário não, viu? Pra mim ele colocou o cara lá pra queimar, e o torcedor de uma forma geral que só analisa quando o cara joga mal e nem entende que o cara tá jogando fora de uma posição que não é a dele, ele vai lá e critica o cara, fala, tá vendo? O Galopo não joga porra nenhuma, o Rogério Ceni tem razão. Pra mim era isso que ele queria, só que o Galopo desembestou a meter gol e a gente viu a sequência dos acontecimentos. Infelizmente, hoje ele não é um dos titulares da equipe porque ele acabou se lesionando, mas cara, tava apresentando um grande futebol. E eu não tenho dúvida nenhuma, Limar, como eu já falei aqui, o Dorival Júnior ele vem primeiro para resgatar essa atmosfera, resgatar esse ambiente do São Paulo, fechar realmente o grupo de jogadores. Pode ter salário atrasado, direito de imagem atrasado, o cara ele vai blindar o vestiário, como a gente diz na linguagem do futebol aqui, né, Limar? Não tenho dúvida nenhuma, isso o Dorival ele é especialista. E eu espero, Limar, que ele consiga ter tempo, agora com essa vitória aí, já tira um peso enorme das costas, né? O São Paulo começou mal no Campeonato Brasileiro, perdendo fora de casa pro Botafogo. Eu espero que essa vitória hoje, Limar, contamine e contagie os jogadores do São Paulo pro jogo da volta contra o Ituano lá em Itu. Vamos decidir fora de casa a classificação e o São Paulo tem que vencer no tempo normal para não depender de penalidades. Então, espero que essa goleada hoje, apesar da maneira como foi, né? Um resultado enganoso, mas eu espero que contamine o ambiente ali. O São Paulo vai embalado lá para Itu e consiga sair de lá classificado para a próxima fase da Copa do Brasil.